né? Então, se a gente for trazer para a área urbana, que é o nosso caso aqui, se esse possuidor não tiver imóveis em nome dele, né? Se ele utilizar aquele imóvel para moradia, se aquele imóvel não tiver mais que 250 metros, ele pode adquirir, né, pela uso capião para moradia, com 5 anos de posse, né? Mas aí existem alguns requisitos: não ter outro imóvel, usar esse imóvel para moradia, né? E alguns outros requisitos que a lei impõe, né? Aí nós partimos para a uso capião ordinária, que é aquela uso capião que a pessoa tem o contrato, né? Tem o contrato, tem o justo título, comprou, pagou, mas não escriturou por algum motivo. Então, ele vai ter que demonstrar para o cartório ou para o judiciário que ele tem no mínimo 10 anos de posse, né? Pública, contínua, pacífica, sem nem qualquer obstáculo ali dessa posse. E aí a gente ingressa com o procedimento e regulariza. E aí nós temos a usucapião extraordinária, que é aquele caso que a pessoa está na posse, 15 anos, mas não tem nenhum documento comprovando, não tem contrato de compra, não tem recibo que pagou, porém consegue demonstrar dentro do procedimento que está ali há mais de 15 anos. Então também adquire pela usucapião extraordinária, sem justo título, às vezes até sem boa-fé, desde que ela esteja ali possuindo há 15 anos. Então a usucapião é uma moeda com dois lados. Tem ali uma pessoa que está se interessando por aquele imóvel, está ali possuindo, cuidando, dando a função social para aquela propriedade, e tem que ter na outra ponta uma pessoa que por algum motivo abandonou e não foi atrás para entrar com uma reintegração de posse, para discutir essa posse. E aí acaba se tornando uma usucapião aí que é passível de sucesso dentro do judiciário ou do cartório. E tem também a usucapião especial e rural, né? Então, aí nós temos de 5 anos, a gente tem a especial urbana e a especial rural, que elas estão dentro daqueles 5 anos de posse. Aí, a diferença da urbana, que você tem que ter um terreno de 250 metros, na rural, salvo engano, são 50 hectares, que vai dar 50 mil metros, ou 60, não lembro exatamente de cabeça agora, mas é o tempo que se leva, de 5 anos, mais um limite territorial para aquela propriedade. E além disso, eu tenho que estar dando a função social para a terra. Se for rural, eu tenho que estar plantando, tenho que estar colhendo, tenho que estar fazendo com que aquele pedaço de chão produza de alguma forma, seja para moradia na urbana, ou seja para fomento agronegocial na esfera rural, entendeu? Criação de animais, Exatamente, plantações. exatamente. Dando função para aquilo. Aquilo não pode ficar parado, aquela propriedade não pode ficar parada sem cumprir a função social dela, né? Então, se o proprietário não dá aquela função social para a propriedade, se o possuidor entra e passa a dar uma função social para aquela propriedade, passou o tempo da usucapião, ele adquire. Aí ele só entra com procedimento para ser declarado proprietário. Esse é o objetivo. Doutor, o doutor falou um pouquinho sobre a usucapião, né? Que nem sempre a pessoa tem uma boa fé. Uhum. E se alguém está sendo vítima de má fé, o que ela tem que fazer? O procedimento é assim. Eu costumo usar exemplos extremos lá no escritório quando eu vou explicar o uso capião para dissuadir esse preconceito que a pessoa tem sobre o uso capião. Então, eu uso muito o exemplo de uma tomada forçada. Então, você está lá no seu imóvel, chega um meliante lá, coloca uma arma na sua cabeça, na cabeça dos seus parentes, da sua família, e fala: sai do imóvel, que agora o imóvel é meu. O que está acontecendo ali? Além de um crime, né, na esfera criminal, não entendo nada, mas olhando para o direito imobiliário, está acontecendo um esbulho possessório. Está ocorrendo uma tomada violenta da posse. Nesse momento, esse indivíduo que está ali sob aquela ameaça tem dois bens jurídicos para serem tutelados: a vida, que é a família dele, a vida dele e da família dele, e posteriormente a isso, a propriedade. Então, como ele está sendo ameaçado e com uma iminência de eventualmente acontecer uma coisa mais grave, ele vai tutelar primeiro o direito à vida e vai sair desse imóvel. Ele está sendo ameaçado. Saiu do imóvel, estancou aquela ameaça ao bem jurídico mais importante da pessoa humana, que é a vida, ele tem que buscar tutela jurisdicional para a propriedade dele. Então, nesse caso, ele tem que procurar um advogado
e ingressar com uma ação de reintegração de posse para que o judiciário, né, coercitivamente, retire aquele possuidor de lá. Se ele não tomar essa atitude, passar o tempo possessório, mesmo tendo tido sua posse esbulhada, esse esbulhador vai adquirir a propriedade pela usucapião. O que é muito injusto. É injusto, mas assim, a função social da propriedade, ela se sobrepõe ao direito de propriedade desse que não tutelou esse direito no momento oportuno e se sobrepõe até aquele crime, entre aspas, esbulhatório, porque ele está baseado na inércia desse proprietário. Ele não pode ficar 15 anos com aquilo abandonado. Né? A gente até tem um processo que a gente patrocina, a gente está junto, acho que num processo desse, no qual eu estou por uma parte, você está por outra, e existe uma terceira parte querendo esse imóvel de volta. E esse cara simplesmente ficou longe, sem dar ali a função social para a propriedade, por mais de 30 anos. E depois ele apareceu, ah, não, é meu. Mas espera aí, é seu por quê? Você comprou? Você pagou? Então comprova. Né? Então, assim, você não pode abandonar um bem seu Por 15, por 30 15 anos sem uma cerca. sem você, né, dar a função social para a propriedade. Então, a usucapião se presta para regularizar imóveis que você adquiriu de forma lícita e também se presta para regularizar imóveis que você acabou adquirindo de uma forma ilícita, nesse caso, no esbulho, mas que, baseada na inércia desse proprietário, ele perdeu a propriedade pela usucapião. Olha, doutor, que delícia! Muito bom, hein? Ó, JM Salgados. Legal, tá? A cara tá muito boa, né? obrigada. Agradecemos aí ao carinho e Ao cuidado aí. carinho, muito Muito obrigado. obrigada. E, na verdade, voltando a falar um pouquinho sobre a importância da boa-fé, Aham. né, durante o procedimento, o doutor tem algum recado para deixar para as pessoas sobre isso? É assim, aquela pessoa que está no imóvel aqui na nossa região, não é difícil acharmos imóveis que estão abandonados, né? A nossa região aqui, ela, antes de ser colonizada ali com a Melhoramentos, né? Fez a fábrica e por aí vai, antes do Juqueri vir, né, ser instalado aqui o hospital, era terra. E essas terras eram entregues para as pessoas que estavam ali mais próximas da coroa portuguesa e acabavam por marginalizar essa região. Falar, lá no meio do nada, no meio do mato, não tem, não sei o quê. Só que essas pessoas que receberam essas terras daqui da coroa portuguesa da época faleceram. Os herdeiros dessas pessoas, geralmente abastados, não vinham para a região. Os herdeiros desses herdeiros, muito menos. Então, assim, existem ainda algumas áreas que você vai procurar na origem, é de 1900 e bolinha, que você não acha mais. Então, assim, essa região aqui, no mercado imobiliário, era subvalorizada e acabou que o pessoal foi abandonando e foi deixando. Então, hoje ainda você acha imóveis que são propriedades particulares, mas que estão abandonadas. E aí a pessoa acaba entrando, né? Não há uma má fé aí, há uma boa fé, porque aquilo tá ali, tá abandonado. Ela não esbulhou a posse de ninguém violentamente. Ela entrou e passou a dar uma função social para essa propriedade. Então, se você tem aí um lote perto da sua casa que você vê que está abandonado, passou a cuidar esse lote, vai fazendo prova desse cuidado. Pô, mandei alguém carpir, pega um recibo. Paguei uma fatura de energia, guarda o recibo. E por aí vai. E vai possuindo e fazendo um arquivo probatório para a hora que você tiver o tempo necessário para requerer a usucapião, você consiga comprovar isso. Sempre externando para os vizinhos que você está ali cuidando, que está dando uma função social para aquilo, coisa que o proprietário não fez, né? Então, o importante é isso, você sempre documentar a sua posse, sempre exteriorizar para terceiro que você é o dono daquilo, que a gente chama no direito imobiliário de animus domini. Então, eu estou demonstrando para o mundo que aquilo é meu. Então, a posse, ela tem que estar lastreada em provas. Então, eu vou fazendo ali um contexto, juntando um conjunto probatório,
E a hora que eu fechar esse procedimento com documentos probatórios, mais testemunhas e tal, eu consigo obter êxito com o cliente lá na frente. Que todo mundo vai entender que eu zelei, cuidei. Exatamente, esse é o objetivo. Acima do direito de propriedade está a função social da propriedade. Não adianta eu ser proprietário e abandonar aquilo, né? Então, quem tem, cuida, né? Exatamente, essa é a ideia. Não tem como abandonar, porque senão pode mesmo perder.